Primeira coisa, sim, teve o contato de uma empresa estrangeira interessada em investir no Vasco da Gama, lá em 2024, começo de 2024. Uma empresa com sede em Nova York, presença também em Londres. Esse interesse foi real e eu afirmo isso com base em provas documentais e também testemunhais, tá bom? Pela credibilidade, né, pela minha credibilidade e proximidade com pessoas do futebol, eu acabei auxiliando nos contatos do intermediário com o investidor e os representantes do Vasco, certo? Dá um meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa, mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Salve, salve meus amigos, um abraço para cada um de vocês, um casaco no coração de todos. Tamo junto. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e você tá ligado aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, logo de cara, né, eu tô de luto ainda pela falta de vergonha na cara do nosso time, então tô gravando mais uma vez sem camisa do Vasco, sem boné, nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, finalzinho de quarta-feira já para início de quinta-feira, né, chegando aí no meio do mês de maio. Meus amigos, olha só, hein? Acompanhem o nosso conteúdo, o nosso vídeo até o fim. Por quê? Não é porque eu vou deixar o melhor para o final, não. Vou falar de vários assuntos. Mas é para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no noticiário esportivo do nosso Vasco da Gama. Como, por exemplo, vamos falar aí sobre o nosso time de basquetebol, que foi eliminado da fase de playoffs do Novo Basquete Brasil nas quartas de finais. Vou explicar para vocês, vou contar o que aconteceu. Vamos falar também, é claro, da situação envolvendo diretor de futebol. Outros nomes começam a povoar o imaginário do torcedor cruzmaltino e começam também a percorrer os bastidores, os corredores do Vasco da Gama. A gente vai falar, é claro, sobre a situação do julgamento que foi remarcado pelo TJRJ, envolvendo a liminar que dá o direito ao CRVG controlar as ações da SAF. Atualmente é o Pedrinho, né, a Vasco Associativo, que está controlando a SAF do clube. Vamos falar também, é claro, do nosso próximo jogo, que já é no fim de semana, nesse sábado, contra o Fortaleza, aqui no Rio, em São Januário. E vamos falar também, já que eu falei de SAF, sobre uma polêmica aí. Jornalista veio a público e bateu no peito, afirmando que tem como comprovar situação em que o Vasco, lá no ano passado, recusou a possibilidade de se reunir com potenciais investidores com sede em New York City, ou seja, na cidade de Nova York, e também que se faz presente em Londres, ou seja, simplesmente em um dos dois polos comerciais mais poderosos do mundo. A gente vai explicar para vocês isso aí. Vou abrir aspas, vou colocar um vídeo para vocês verem também do jornalista falando essa situação. Então muita coisa importante para a gente falar do nosso Vasco. Aperte seu cinto de segurança. Está começando um pouco mais cedo, mas estamos dando início a mais uma edição desse Madruga Vasco aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, rapaziada. Vou pedir para vocês aí, espalhados de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, você, por algum motivo, não sei qual é que é, ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão inscrever-se aqui logo abaixo, faça parte da família Vascaíno desde sempre, ajudando aqui o amigo de vocês, eu mesmo. A gente faz um trabalho com honestidade, muito caráter e muita vascainidade, e sempre para trazer para vocês a verdade. É claro, a gente trabalha com a verdade e também nós damos sempre a nossa opinião. O muro é uma coisa que não existe aqui no meu canal, tá, meus amigos? Então já peço para você, deixa aquele joinha, compartilhe o nosso vídeo. Se quiser se tornar membro a partir de R$2, seja muito bem-vindo.
por mês. E se quiser se inscrever, é de graça. Clica aí abaixo, dá essa força aqui para o nosso canal, para o nosso trabalho continuar tendo andamento. Meus amigos, olha só, hein? Se tratando aí do nosso time de basquete, o nosso R10 Skol Vasco da Gama, terminou a fase de playoffs, né, a fase de mata-mata do NBB 24-25 nas quartas de finais. Isso mesmo, o Vasco parou nas quartas de finais, porque nas oitavas nós eliminamos o time do Paulistano e agora, já nas quartas de finais, a gente enfrentou a equipe, o time do Minas, um time bem organizado, bem tradicional do nosso basquetebol e também do vôlei, né, nacional. E olha, não deu bacalhau, ainda rimou, né? Não deu Vasco, foi 3-0. Foram 3 jogos e 3 derrotas para o time do Minas. O Vasco perdeu a primeira jogando aqui no Rio, em São Januário, e perdeu as outras 2 jogando lá em Belo Horizonte, na casa do Minas, no ginásio do Minas. Esse terceiro jogo que encerrou a série foi 83-62, uma sacolada daquelas, né? Se fosse no futebol seria 4-1, 5-1, seria uma goleada. 21 pontos de diferença no basquete é muita coisa. 21 pontos, ficou aí escancarado mesmo a dificuldade do nosso time de basquete nessa temporada 24-25 em sair atrás no marcador e buscar o resultado, e a dificuldade também, todas as vezes que teve um grande time à frente no enfrentamento ali de mata-mata. Por exemplo, a gente teve na Copa Super 8 aquele Vasco e Flamengo, onde o Vasco passou vergonha para o Mulambo da Gávea, e agora o Vasco passando uma nova vergonha na fase de playoffs do nosso Novo Basquete Brasil, eliminados para o time do Minas. O time do Minas faz um ótimo trabalho, é bem tradicional, e o Vasco tinha um time encaixadinho no ano passado, um time até que legal. Todo mundo falava, poxa, se manter esse elenco e trouxer mais uns 2 ou 3 jogadores ali para chegar e agregar bastante, dá para brigar, dá para sonhar com alguma coisa. O que acontece é que o nosso time de basquete não manteve a espinha dorsal do ano passado. A gente perdeu alguns jogadores muito importantes nessa temporada, e quem chegou acabou que não conseguiu suprir essas lacunas que ficaram na nossa equipe. Com isso, o Vasco aí ficando no meio do caminho. O ano passado nós fomos eliminados nas semifinais. Esse ano nós sequer chegamos às semifinais, já fomos eliminados nas quartas de finais. Só que diferente do futebol, o time está entre ali os 8 melhores do basquete brasileiro. Não tem perigo de rebaixamento, não passou vergonha. A questão é que quando pega times de gabarito, aí o Vasco tem a sua limitação técnica e não consegue avançar nas competições. Então fica o registro para vocês em relação à fase de playoffs do nosso Novo Basquete Brasil. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês rapidinho sobre a Sul-Americana novamente, né? O Vasco perdeu nessa terça-feira, todos já sabem disso, jogando na Argentina para o time do Lanús, 1-0 fora de casa. O Melgar venceu a Academia Puerto Cabello lá na Venezuela pelo placar também de 1-0. Com esses resultados combinados, o Lanús já está classificado para a próxima fase da Sul-Americana, e o nosso Vasco tem a obrigação de vencer aqui no Rio de Janeiro o time do Melgar, né? O primeiro jogo entre Vasco e Melgar aconteceu lá no Peru, em Arequipa. O Vasco vencia por 3-1, entregou a rapadura até o Melgar empatar. O placar final foi 3-3. Agora, com esse jogo que está marcado para o dia 27 de maio, às 7 horas aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, o Vasco tem que ganhar do Melgar, porque o Vasco agora tem 5 pontos na tabela, é o terceiro. O Melgar é o segundo colocado com 7 pontos. Então, se o Vasco vencer, vai à segunda colocação, chegando a 8 pontos. E aí terá a chance de disputar a repescagem da Sul-Americana. O Vasco que não tem mais chances matemáticas de chegar a uma classificação direta. Nem Vasco, nem Melgar. Porque o Melgar tem 7, o Lanús tem 11. Mesmo que o Melgar ganhe do Vasco, o Melgar vai à fase
de repescagem, mas não tem chance de classificação direta. Então Vasco e Melgar vão fazer uma final, uma fase de mata, né, aqui em São Januário, um jogo com clima de final mesmo em São Januário, aqui no Rio, no próximo dia 27, para definir quem avança, né, para essa fase aí de, vamos dizer assim, de repescagem da Sul-Americana, tá, gente? Então fica aí o registro para vocês. Agora, se tratando da situação envolvendo diretor de futebol. Diretor de futebol, né? A gente sabe que o desejo da diretoria do Vasco hoje, se tivesse condições financeiras, é claro, seria o profissional Rodrigo Caetano, né? Ele que é muito conhecido aqui do torcedor carioca, do Vasco, do Flamengo. Acho que já passou até pelo Fluminense, salvo engano, não tenho certeza. Mas enfim, Internacional, Galo Mineiro, Grêmio, vários outros times. E por onde o Rodrigo Caetano passa, ele consegue empilhar bons trabalhos, né? Mas é algo inimaginável hoje, é uma utopia do Rodrigo Caetano pintar no Vasco. Hoje ele é coordenador de futebol simplesmente da seleção brasileira, ano que vem é Copa do Mundo, a seleção aí anunciou a contratação de um baita treinador, que é o Carlo Ancelotti, então é uma utopia, quase impossível Rodrigo Caetano pintar no Vasco. Diante disso, surge o nome do André Mazzucco, que está lá no Internacional, é bom profissional também, mas o Vasco não vai ter bala para tirar o profissional, diretor de futebol do Inter, para trazer aqui para o Rio de Janeiro, mas é um bom nome, tá, gente? É um bom nome, o nome do André Mazzucco, mas é muito difícil também ele deixar o projeto em andamento lá no Rio Grande do Sul para vir para o Rio de Janeiro. Aí o torcedor pergunta, e o Juninho Pernambucano? Juninho Pernambucano quer paz na vida dele, seria quase impossível ele aceitar um convite agora para ser diretor de futebol do Vasco, ainda mais nesse turbilhão todo. Não é impossível, mas seria quase impossível o Pernambucano aceitar esse trabalho. Aí surgiu o nome, nessa quarta-feira, do Felipe Jiménez, tá, gente? Felipe Jiménez, ele atualmente trabalha no Joinville, tá? Mas, porém, todavia, entretanto, ele já passou aqui pelo Vasco na última década, inclusive na gestão do Eurico Miranda. Também trabalhou no Flamengo, trabalhou no Fluminense, trabalhou no Curitiba, no Vitória da Bahia, no Santos, no Avaí, e hoje é da alta cúpula do Joinville. O nome de Felipe Jiménez é bem avaliado internamente nos bastidores do Vasco. Vamos ter que aguardar para ver quem o Vasco vai trazer como diretor de futebol. Bom, gente, foi aquilo que eu falei para vocês. Começou com o Rodrigo Caetano, eu ainda falei, aí vão começar a descer o sarrafo até chegar aí no Marcelo Santana 2.0. Vamos ver o que vai acontecer. O nome que está circulando agora é de Felipe Jiménez. Vamos aguardar. Agora eu quero falar com vocês sobre a Vasco SAF. A primeira coisa que eu quero falar com você, torcedor e torcedora do Vasco, é sobre a SAF, é sobre a liminar. Aquela liminar lá do ano passado, que a quarta vara comercial, né, aqui no Rio de Janeiro, o TJRJ, concedeu ao Vasco Associativo os direitos econômicos, né, ali sobre o percentual financeiro correspondente à SAF do Vasco. Essa liminar, ela será julgada. Esse julgamento já foi remarcado 2 vezes, já foi desmarcado, foi remarcado, desmarcado e remarcado de novo. Dessa vez foi publicado no edital, tá, meus amigos, da Justiça do Rio de Janeiro, que será, o julgamento está marcado para o próximo, deixa eu ver aqui certinho para não falar besteira, isso mesmo, ó, para o próximo dia 28 de maio, ou seja, nesse dia 28 agora, né, hoje já são aí 14/15, né, quase virando meia-noite aí de maio, então daqui 13 dias. Lembrando que o Vasco joga no dia 27 pela Sul-Americana, aqui no Rio, em São Januário, contra o Melgar, joga a vida, né? Tendo que vencer ou vencer para avançar na Sul-Americana. Então o Vasco tem esse confronto contra o Melgar, precisando muito da vitória, e já no dia seguinte, simplesmente tem esse julgamento que foi remarcado pela Justiça do Rio de Janeiro, envolvendo a liminar da Vasco SAF, tá, meus amigos? Vamos acompanhar de perto, porque a 777 está tentando atrasar o julgamento, fazer de tudo para causar a cortina de fumaça, gerar tumulto, usando até mesmo de situações descabidas que não tem nada a ver, só para gerar mesmo um barulho, né? E o Vasco que não pode perder esse controle, que se o Vasco perder esse controle acionário para a 777, meus amigos,
aí bem-vindo à selva, vai ser uma guerra de foice no escuro, porque aí a 777 quebrada, sem dinheiro, vai retomar o controle da Vasco SAF, vai voltar aquela loucura todinha que a gente tinha aqui até o ano passado. Então vamos ficar muito ligado nisso aí. Próximo dia 28, julgamento então da liminar, que concede o direito do controle acionário da Vasco SAF ao Clube Associativo do Vasco da Gama. Vamos ficar de olho, tomara que não seja remarcado ou que a 777 não tumultue novamente os bastidores da justiça para que isso venha a ser postergado novamente. Meus amigos, ainda se tratando da SAF, tem a situação da venda da SAF. Né? O jornalista está afirmando que uma empresa de Nova York, que tem sede em Nova York e também se faz presente em Londres, lá na Inglaterra, no Reino Unido, procurou o Vasco da Gama para negociar a compra da Vasco SAF. Eram possíveis investidores. O jornalista está afirmando que o Vasco não quis se reunir com a empresa. Isso não pegou muito bem. Para não ficar só no que eu estou falando, acompanhe o jornalista falando que eu já volto. Fala pessoal, desculpa a demora. Vim aqui para esclarecer de forma objetiva o que tem sido comentado aí nos últimos dias sobre o Vasco e o investidor interessado no clube, tá bom? Primeira coisa, sim, teve o contato de uma empresa estrangeira interessada em investir no Vasco da Gama, lá em 2024, começo de 2024. Uma empresa com sede em Nova York, presença também em Londres. Esse interesse foi real e eu afirmo isso com base em provas documentais e também testemunhais, tá bom? Pela credibilidade, né, pela minha credibilidade e proximidade com pessoas do futebol, eu acabei auxiliando nos contatos do intermediário com o investidor e os representantes do Vasco, certo? É verdade, sim, que o Pedrinho não se reuniu diretamente com os representantes dessa empresa. E isso acabou gerando uma frustração do lado do investidor, né? E a percepção da recusa partiu do intermediário, tá? Ele que me contou sobre isso. E eu, como jornalista, meu papel foi relatar sempre com responsabilidade o que eu ouvi de quem participou diretamente do processo, certo? Eu nunca quis criar polêmica e ir para um lado pessoal, só para deixar bem claro. E depois da nota oficial divulgada pelo Vasco, o pessoal do clube me falou que essa decisão está ligada ao processo de governança da SAF, certo? Que exige uma apresentação de uma proposta formal antes de qualquer reunião com o presidente. Eu entendo isso, é legítimo, é importante, até porque deve ter muita procura e tudo mais, né? Mas em relação aos valores que foram mencionados anteriormente, as informações que eu citei vieram de fontes tanto do mercado e de pessoas próximas ao processo, certo? Que era a ideia deles investir aquele valor. Eu sempre com o objetivo de contextualizar que a intenção dos investidores era real, ok? Beleza. E por respeito à confidencialidade as pessoas envolvidas também, eu não posso divulgar esse documento nesse momento aqui para vocês, tá? Mas se for necessário, eu estou à disposição para apresentar tudo, mas tem que ser só se for em um ambiente apropriado, que eu possa mostrar isso, tá bom? Eu reforço com toda a clareza, em nenhum momento eu tive a intenção de sugerir que o Pedrinho mentiu, agiu de má fé, e eu não agi com irresponsabilidade. Tá? Eu só cumpri o meu papel de informar. Agora, o que fazem com o meu vídeo, fazendo cortes maldosos muitas vezes e usando para atacar outras pessoas, aí a culpa não é minha, certo? Também fui bem atacado, inclusive. Agora, o que eu não posso aceitar é ser acusado de mentiroso ou de agir com falta de ética, tá bom? Então, isso aí eu não vou aceitar jamais. Então, quero agradecer a todo mundo que me acompanha, com respeito. Eu sigo firme nos meus trabalhos, sempre agindo com boa fé. E eu espero realmente que o Vasco se recupere e melhore cada dia mais. Valeu. Como vocês viram e acompanharam, né? Esse rapaz faz um trabalho diário, aqui mesmo no YouTube, em outras redes sociais, falando de futebol, não só do Vasco, mas ele fala vários outros times de futebol também aqui do Brasil, até mesmo de fora do Brasil. E ele está afirmando que ele tem condições de provar através de fontes, que ele conhece pessoas ligadas à SAF do Vasco e pessoas ligadas aos investidores americanos ou ingleses, que seja. E tem como provar também através de documento. Eu quero ver agora o seu Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho,
vir a público com notinha mais uma vez, repudiando, afirmando que é mentira, que ninguém procurou. Não estou tentando acelerar, não estou tentando assodar nada nesse processo de venda da SAF, que a gente sabe que é um processo muito demorado e também muito delicado. Não se trata de vender uma bicicleta, uma moto, um veículo ou uma casa. Se trata simplesmente da venda das ações de um clube de quase 130 anos, onde tem um turbilhão político enorme todos os dias, onde a torcida são mais de 25 milhões de torcedores. A pressão é muito grande, não é brincadeira. Então eu quero ver agora o que o seu Pedrinho, né, o Pedrinho Botox, Pedro Paulo de Oliveira Botox, vai falar agora contra esse jornalista. Ele gosta de processar todo mundo, gosta de acionar o jurídico e dizer que é mentira. O rapaz está afirmando, o jornalista está afirmando. Tem prova documental e tem como também usar as fontes, pessoas ligadas à SAF do Vasco e pessoas ligadas aos investidores. O próprio jornalista afirmou que ainda fez a ponte, né? Dando contato para cá, contato para lá. Bom, eu não sei, não vou colocar a mão no fogo por ninguém. Nem pelo Pedro Paulo de Oliveira Botox, o Pedrinho, muito menos também, não vou colocar a mão no fogo pelo jornalista. Agora, uma coisa eu falo para vocês, tem caroço nesse angu, porque já não é a primeira vez que A, B ou C vem a público em rede social para afirmar recusa de proposta da Vasco SAF, recusa de reunião para vender a Vasco SAF, recusa de parar para ouvir potenciais investidores. Já não é a primeira nem segunda vez que surge essa notícia. A questão é que lá no início, essas narrativas surgiram de veículos que não têm credibilidade se tratando do dia a dia do Vasco da Gama. Mas agora, eu quero ver o que o Pedrinho vai ter, o que ele vai fazer, se ele vai ter condições de bater de frente com o jornalista e provar para todo mundo que o jornalista está jogando para a galera e é mais uma mentira daquelas, a famosa fake news, ou se o Pedrinho agora, vai ficar quietinho, vai morrer o assunto, vai fazer de conta que não é com ele. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Até agora tá enrolado, tá andando, etapa por etapa, mas ainda não saiu a reforma de São Januário. O Vasco teve uma dívida aí quase que duplicada, pelo menos 500 milhões de reais a mais foram adicionados à dívida total do nosso clube. Isso em 2 anos que virou SAF, né, gente? Brincadeira, né? O Vasco toda hora dizendo que não tem dinheiro, recuperação judicial, tentando vender a SAF, todo aquele tesão desenfreado pelo Marinax, parece que apagaram com foguinho de alguns aí que estavam na internet fazendo aquele oba-oba todo. Aí agora começam a surgir histórias de que empresas, investidores procuraram o Vasco e coisa e tal. Vamos aguardar, vamos acompanhar de perto, vamos apurando. Se tiver parado errado, a gente vai cobrar. Eu vou em cima desses caras, não vou dar espaço. A gente tem que marcar em cima. Porque assim, se houve essa recusa, por que houve a recusa? E se não houve a recusa, a gente quer que o Vasco se posicione perante as fake news. É isso que eu quero. Se for fake news, eu quero um posicionamento firme do Vasco para acabar com a mentirada. E se não for, se realmente for verdade que os jornalistas estão falando, eu quero que o Pedrinho venha a público para esclarecer para o torcedor. Porque o que é mais enganado, o que é mais lesado nessa história toda é a torcida do Vasco, que financia essa patifaria que está acontecendo dentro do nosso clube. A torcida do Vasco está cansada de financiar, já há pelo menos 10 anos, de 2015 para cá, esse bando de amarelinhos aí, que é a chapa do seu Pedrinho. Não estou fazendo politicagem aqui no canal, mas a grande verdade seja dita. Desde que essa corja entrou no Vasco, o Vasco entrou num abismo sem fim. Começou com a turminha do senhor Alexandre Campelo, depois com a patotinha do senhor excelentíssimo Jorge Salgado, e quando a gente pensava que o pior não poderia acontecer, a gente descobre agora em 2025 que o pior ainda pode acontecer, porque o Pedrinho começou muito bem, valeu, ok, e já está desandando tudo. Então vamos ficar ligado, vamos acompanhar de perto isso daí. Se a gente tiver atualização, é claro que eu vou trazer aqui para vocês essa situação envolvendo a venda da SAF. Mas está ficando muito claro também que é muita informação desencontrada e muita falta de transparência da parte do Pedrinho, do Vasco. Pedrinho tem que fazer uso da Vasco TV. Tem que pegar a Vasco TV, botar lá o pessoal lá, a Vanessa Rich, não sei, para trabalhar, e gravar conteúdo e jogar para a galera.
é o que a gente pede pro presidente de um clube do tamanho do Vasco, sabe? Pô, a torcida tá reclamando em relação a Felipe Maestro, diretor de futebol e treinador. Pedrinho tinha que vir a público para esclarecer isso aí. A torcida tá querendo saber em relação à venda da SAF. Pedrinho tem que vir a público para esclarecer isso também. Não é só ficar nervosinho quando o jornalista pergunta, dar patada nos outros e não esclarecer rigorosamente nada. Agora, amanhã, como você fala em italiano, a domani, amanhã, nessa quinta-feira, nós teremos a coletiva de apresentação do Fernando Diniz, que já até trabalhou, já perdeu, já deu coletiva lá na Argentina, mas a gente vai ter uma coletiva aqui no Rio de apresentação do Fernando Diniz. Eu quero saber se vai ter algum jornalista de coragem, de culhão, de caráter, de hombridade, algum jornalista aí, ou homem ou mulher, que seja sujeito homem ou sujeita mulher, que tenha coragem de chegar lá dentro da sala de imprensa do Vasco da Gama e fazer as perguntas que têm que serem feitas para o Pedrinho sobre o senhor Felipe, até quando ele vai ficar no Vasco, qual é o perfil que o Vasco está procurando de diretor de futebol, se o Vasco vai ter condições de trazer jogadores para chegar e resolver, não esse bando de pé de rato que estão trazendo aí que ninguém nunca ouviu falar, que não jogam bola, né? E eu quero saber também se ele vai ter coragem, algum jornalista vai ter coragem de perguntar para o Pedrinho essa questão da Vasco SAF, de proposta, tem proposta, não tem proposta. E tem que esclarecer, seu Pedrinho. Só falar, não tem nada, não sei o quê, não vai responder. Tem que esclarecer. Tem que deixar tudo muito bem claro, porque o torcedor merece transparência. Meus amigos, agora se tratando sobre campo e bola, né? Vasco entra em campo no próximo sábado contra o Fortaleza, aqui no Rio, em São Januário, às 18h30, 6h30 da noite ali, pelo Campeonato Brasileiro. O árbitro dessa partida é o Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, está escalado para apitar o jogo do Vasco da Gama. O nosso Vasco que depois de um mês fazendo um tour por várias regiões do país e até mesmo da América do Sul, Venezuela e Argentina, etc., volta a jogar no Rio de Janeiro em seus domínios na Colina Histórica. E olha, o saldo do Vasco da Gama jogando fora de casa, isso mesmo, já ia me enrolar, jogando fora de casa é mais do que negativo, tá, meus amigos? Isso mesmo, o saldo é mais do que negativo. O Vasco jogou 10 jogos fora de São Januário, 7 jogos fora de casa mesmo, tá? E 3 jogos ali, vamos dizer assim, que em campo neutro, né? Vamos colocar aí, não, um jogo em casa, perdão. Foram 9 jogos fora, 1 jogo em São Januário, nos últimos 10 jogos, e 2 ali, campo neutro, tá? Porque vamos lá, tivemos aí Vasco e Flamengo foi no Maracanã, campo neutro, Vasco e Lanús e São Januário foi 0x0, Vasco e Flamengo também foi 0x0. Aí Vasco e Palmeiras foi lá em Brasília, que também é campo neutro, é mando de campo do Vasco, mas foi campo neutro. Então esses 3 jogos aí, 1 em São Januário e 2 campos neutros, tá? Vamos lá, o Vasco jogou 7 jogos fora de casa com o mando de campo do adversário. 3x0 para o Corinthians na Neoquímica Arena, depois 2x1 para o Ceará, jogando no Castelão, 0x0 com o Flamengo, 0x0 com o Lanús e São Januário, 1x0 para o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, não, lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Depois o Vasco empatou em 1x1 com o Operário lá em Ponta Grossa pela Copa do Brasil. O Vasco foi até Brasília e perdeu para o Palmeiras por 1x0 no Mané Garrincha. Depois perdeu de 4x1 para o Puerto Cabello na Venezuela. Voltou para o Brasil, perdeu para o Vitória da Bahia de virada com um jogador a menos, 2x1 para o Vitória. E agora o Vasco perdeu na Argentina por 1x0 para a equipe do Lanús. Saldo é o seguinte, 7 derrotas e 3 empates. Dos 7 jogos totalmente fora do Rio de Janeiro, fora de casa, foram 6 derrotas e 1 empate. Gente, de 3 vezes 7, 7, 14, 21, de 21 pontos, se fosse o campeonato de pontos corridos, de 21 o Vasco só teria ganho 1 ponto. Apenas 1 ponto, é isso mesmo, tá? E dos 3 jogos aqui, no Maracanã, Mané Garrincha e São Januário, o Vasco conseguiu 2 empates e 1 derrota. Totalizando, de 10 jogos, dos últimos 10 jogos, são 7 derrotas e 3 empates.
7 derrotas e 3 empates. Então, a última vitória do Vasco foi contra o Sport Recife aqui no Rio, São Januário. Então agora o Vasco busca se reencontrar com a vitória, busca juntar os cacos, sair dessa crise técnica, dessa crise administrativa e institucional, né? A situação não está nada fácil, não está nada boa para o nosso clube e só depende dos nossos jogadores tomarem vergonha na cara e honrar nossa camisa. Próximo jogo, como eu já falei, é sábado aqui no Rio, em São Januário, às 18h30. Vou pedir para quem for a São Januário, apoia, canta até o final. Pula aí, deixa o caldeirão ferver, canta mesmo, tira a camisa, fogos, sabe? Apoia, apoia. Tiver que vaiar, vaia também. Agora, a cobrança pesada, se tiver que ser feita, eu vou pedir para o torcedor, não façam em São Januário. Xinga, vai à vontade depois do jogo, à vontade, tem que ser isso mesmo. Se tiver que cobrar, cobra na saída do estádio e cobra no CT no dia seguinte, tá? Porque o Vasco não pode perder o mando de campo, senão vai prejudicar ainda mais, hein? O que tá ruim pode ficar pior, tá? O que tá ruim pode ficar pior. Os caras não merecem nosso apoio? Não merecem. Os caras estão brincando com a nossa cara? E muito, estão brincando muito. Os caras têm que mudar a atitude? Tem que mudar a atitude. Eles merecem o nosso carinho? Já falei que não. Agora, nós carregamos esse clube nas costas. Se nós, torcedores, pararmos de apoiar, pararmos de ir a São Januário e gerar um caos total dentro da nossa casa, a gente pode perder o mando de campo e a gente pode começar a perder jogos não só fora de casa, mas também dentro de casa. E esse filme, eu, você, nós, já vimos 1, 2, 3, 4, 5 vezes esse repeteco aí. A gente não quer voltar àquela situação que eu não vou nem enumerar, não vou nem falar aqui para não dar azar. Então o nosso papel é torcer, apoiar durante o jogo, depois do jogo cobra à vontade. Tiver que tomar alguma atitude, torcedor, é no CT Moacir Barbosa, é fora do estádio, é com faixa, é com cobrança tete a tete, sem agressão, sem depredar nada do patrimônio do clube. Se quebrar as coisas do clube, nós vamos estar quebrando as nossas coisas, que o Vasco é nosso. Então vamos pensar nisso. Os jogadores não merecem nosso carinho, a diretoria muito menos, a comissão técnica acabou de chegar. Então, tiver que cobrar, cobrem sim, mas dentro de campo a gente tem que apoiar, porque tá aí, muito claro. 10 jogos fora do Rio, 7 derrotas, 2 empates, né? É uma vergonha. Não, na verdade, são 7 derrotas e 3 empates. É literalmente uma vergonha. 10 jogos jogando fora de São Januário, 7 derrotas e 3 empates. Tá? Então, meus amigos, a gente tem que apoiar e tem que torcer. Não estou apoiando o seu Pedrinho Botox mais. Fernando Diniz, vamos apoiar até onde der para apoiar, né? E vamos ver até onde esse time consegue chegar aí para poder nos ajudar a sair dessa situação. Que eles mesmos colocaram o Vasco nessa, lá na zona do rebaixamento, tendo que decidir uma Copa do Brasil com o Operário aqui, porque o primeiro jogo foi 1-1 lá, e tendo que vencer o Melgar de qualquer jeito, para avançar na Sul-Americana. Tá, meus amigos? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Tô ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho e tamo junto. A gente se vê, é claro, nessa quinta-feira, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!